O ato de matar é um ato de crueldade e de sadismo, como explora Joshua Oppenheimer na sua obra. Este realizador encontrou no norte de Sumatra, na Indonésia, uma oportunidade de contar uma nova história sobre um país que enfrenta há décadas uma crise política e social. O realizador tomou uma posição algo invulgar. Em vez de negar o que os esquadrões suicidas fizeram, ofereceu-lhes a oportunidade de reencenarem em frente à Câmara as atividades levadas a cabo pelos paramilitares durante o genocídio de 1965. Joshua quis perceber por que o fizeram e por que se sentiam tão orgulhosos. No entanto, ao filmar estas cenas, o realizador percebeu que com as imagens do Behind the Scenes poderia expor melhor o regime de corrupção e de terror que se vive na Indonésia. A obra de Oppenheimer reflete um sentido de surrealismo, pretende fugir ao aspecto educacional e assume o lado ficcional do filme documental, uma vez que nem os próprios factos constituem sempre a verdade. Joshua Oppenheimer nasceu no Texas, nos Estados Unidos, mas mudou-se com o seu namorado para Copenhaga, na Dinamarca. Foi a partir daí que aos 26 anos foi enviado para a Indonésia para fazer um documentário chamado Globalization Tapes, que explorava a história de mulheres que trabalham nos campos de plantação na Indonésia. Foi durante as rodagens que ficou a conhecer a história sobre os massacres de 1965. Oppenheimer começou a investigar a violência e a política nacional da Indonésia e focou-se em fazer mais 2 filmes documentais, The Act of Killing e The Look of Silence. O realizador filmou 40 assassinos freelancers que participaram dos massacres, até finalmente conhecer Anwar Kong, o personagem principal de The Act of Killing. Joshua ficou surpreendido por ver estes homens vangloriarem-se em frente à câmara, encenando cenas dos dias das execuções, um ato surreal e assustador ao mesmo tempo, uma oportunidade única que o realizador tinha de agarrar. Para contextualizar este filme no período histórico em que se insere, passo a explicar. Em 1965, a disposição do então presidente Sukarno em favor da eleição do presidente Suharto, apoiado pelos Estados Unidos, levou ao maior massacre da segunda metade do século XX. Foram mortos cerca de 2 milhões de cidadãos, rotulados como comunistas ou inimigos do Estado. Isto em plena Guerra Fria. A partilha da Indonésia foi discutida em Génebra pelos maiores magnatas ocidentais. Os seus interesses comerciais levaram à liquidação de toda a oposição política na Indonésia, sempre com o apoio dos Estados Unidos. Um facto só foi revelado há pouco tempo. Antes do massacre, cerca de 15 milhões de cidadãos filiaram-se ao Partido Comunista da Indonésia, desafiando o poder norte-americano e britânico. Mas o país veio a revelar-se um poço de ouro, de mão de obra barata e de meios naturais para os ocidentais. O personagem principal é Anwar Kong, que é o fio condutor de toda a narrativa. Começamos por conhecer Anwar, como vive, o seu estatuto junto dos grandes líderes e o seu ponto de vista. Anwar guia o espectador desde o início até ao fim do documentário, encenando as cenas de execução com amigos até aos momentos mais íntimos de revelação. Anwar é acompanhado por outros 2 personagens, Herman Koto e Adi Zulkadri, ambos antigos paramilitares, com abordagens diferentes relativamente à questão da moralidade, que levam Anwar a pensamentos contraditórios entre a culpa e a justificação dos seus atos. Mimpi jelek saya itu datangnya semata-mata dari pekerjaan saya yang mengerjakan orang yang tidak menginginkan dia mati. Saya paksakan dia harus mati. Mas afinal, que questões pretende Oppenheimer levantar? A questão universal do seu filme não se pretende focar nos factos históricos, mas no poder da memória humana e como ela nos pode assombrar, mesmo que a tentemos reprimir. Assim como acontece com Anwar, que se tentou convencer todos estes anos que os seus atos eram justificáveis e por isso não deveria sentir remorsos. Ao longo do filme, vamos acompanhando a sua evolução espiritual, na medida em que vemos Anwar tomar consciência da crueldade e da injustiça dos seus atos. Afinal, o que é moralidade? Sekarang misalnya bahwa kasih mati orang itu kan perbuatan salah yang paling berat sebetulnya. Tapi bagaimana kita membuat cara supaya kita tidak merasa berbuat salah. Kita mesti meyakini satu alasan yang tepat. O realizador optou por usar imagens do behind the scenes das encenações dos ex-militares, montando paralelamente as 2 cenas.
Surge pontualmente uma imagem de arquivo do momento em que os personagens foram convidados a dar uma entrevista para um canal da Indonésia. E de acordo com os modos de comentário de Bill Nichols, a obra de Joshua Oppenheimer assume-se como participativa. O realizador foi ganhando a confiança dos personagens ao longo dos anos de filmagem, e isso transparece na forma como interagem. A certo ponto, Joshua foi mesmo capaz de fazer as perguntas que ninguém se atrevia a fazer. Oh, dalam keadaan sekarang? Iya, dalam sekarang. Saya siap. Kenapa? Em The Act of Killing, não existe a voz de Deus. Todas as vozes resultam da interação entre os personagens ou entre o realizador e os personagens. Aku disembelih, dibunuh, aku pasti sakit hati. Normal. Itu sakit hati, ok? Quanto ao som, o aspecto sonoro do filme é cru e parece vazio de efeitos de transformação, talvez para corresponder ao espaço físico onde se passa o filme. Um país que parece parado no tempo do analógico. Por outro lado, nota-se que houve um trabalho extensivo na edição e na escolha da ordem dos acontecimentos, que resulta numa evolução narrativa muito bem estruturada, que vai transportando o espectador para o espaço psicológico de Anwar, tal como acontece nesta sequência. A meio das encenações dos massacres, surge Anwar deitado na cama adormitado. Este corte dá a sensação de que o que vemos são as imagens que atormentam os sonhos de Anwar. A evolução narrativa assemelha-se muito à evolução de Anwar Congo. O documentário segue uma estrutura tripartida de 3 atos. Na primeira parte, dá-se a introdução das personagens e contextualiza-se o ambiente em que o documentário se vai passar, sensivelmente nos primeiros 10 minutos. O desenvolvimento das ações e das confrontações emocionais acontece logo no segundo ato, onde vamos assistindo aos momentos de felicidade e de glória de Anwar, e gradualmente às suas inseguranças e às revelações dos seus medos. Saya ingat, saya kontak Pak, turun Pak. A tristeza e os remorsos começam a atingir Anwar mais para o final do segundo ato, até o momento clímax, que abre caminho para o terceiro ato, o momento de rendição e da tomada de consciência das crueldades que perpetrou. Anwar é a única personagem que atravessa um arco emocional. O seu espírito de glória inicial é muito diferente do espírito de derrotismo que vemos no final. É este arco que nos agarra enquanto espectadores ao longo do documentário e que nos aproxima ou afasta de Anwar. Uma das cenas que mais me marcou, pelo seu poder emotivo e quase surreal, é exatamente o momento do clímax. Chega a ser mesmo bizarro como Anwar toma consciência da injustiça das mortes nas suas mãos, apenas quando é colocado na mesma posição dos inocentes que matou. Assim como uma lâmpada que se acende repentinamente na sua cabeça, os monstros que assombram Anwar vieram todos de uma vez para lhe mostrarem um pouco daquilo que passaram. É um momento de revelação que parece marcar o ponto de viragem na vida da personagem. Rasaku kayak anu ya, Man ya. Sepertinya kayak hilang sesaat gitu.